Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que está nos acompanhando aí através do canal do YouTube. Que nessa noite a gente possa aqui continuar louvando e adorando ao Senhor com essa mesma intensidade que foi aqui nesse momento da adoração. E quando a gente sobe aqui para ministrar uma palavra, irmãos, é sempre algo muito sério. Porque a gente não sobe aqui para ministrar aquilo que a gente gostaria de ministrar. A gente não sobe aqui para entregar aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que está na moda, aquilo que estão falando em outro lugar. Mas a gente sobe aqui para falar a palavra de Jesus. Então é com grande temor e com grande tremor. E que essa palavra nessa noite ela possa fazer a diferença nas nossas vidas. Que ela venha nos lavar no sangue precioso do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para que você abra a palavra de Deus lá no livro do evangelista Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 a 10. Nós estávamos ali na sala de intercessão, em oração antes do culto. Para quem não sabe, todas as quartas-feiras a gente costuma se reunir ali às 7 horas da noite. Todos os domingos pela manhã, às 7h30 da manhã, também estamos reunidos ali. E durante ali o período de oração, a gente estava ali clamando ao Senhor e algumas coisas foram ditas ali sem que as pessoas soubessem que vinha diretamente de encontro à palavra de Deus. E a Vilminha, quando ela estava orando, ela falou assim: Senhor, faz nessa noite algo novo no nosso meio. Sem ela saber que o título da mensagem de hoje é Vivendo Algo Novo. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 19, a partir do verso 1. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Falei para vocês que o tema da ministração de hoje é algo novo. E geralmente quando a gente fala em algo novo, não é somente sobre um novo ano que se inicia nas nossas vidas, não é somente sobre um novo mês, não é somente sobre um novo período que a gente esteja vivendo por qualquer motivo, mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para viver uma nova história. Quando eu leio as Escrituras, eu procuro entrar nas histórias e eu vejo nesse relato aqui de Zaqueu algo que me emociona demais. Essa palavra me emociona muito. Já ministrei aqui algumas vezes no dízimo a respeito dessa palavra, porque eu vejo aqui verdadeiramente o retrato de um coração que está quebrantado e contrito. Um coração que buscou com sede a presença de Jesus. E o mais lindo que o que aconteceu naquele dia na vida de Zaqueu é o mesmo que Jesus continua fazendo também nos dias de hoje, dando uma nova vida àqueles que estão cansados, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão perseguidos, aos improváveis, como eu e como você, e principalmente para aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, que o buscam de todo o seu coração.
Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez você tenha entrado em um desses adjetivos que eu listei aqui, desanimado, triste, angustiado, improvável, esteja pairando ali pela sua vida. Mas nessa noite eu trouxe um recado aqui da parte de Deus para você. Que ainda que você entenda que não, há esperança em Cristo Jesus. Para você que está nos assistindo através aí do canal do YouTube, há esperança para você em Cristo Jesus. Talvez nessa noite você esteja pensando em acabar com tudo, acabar até mesmo com a sua vida. Mas há esperança em Cristo Jesus, aquele que é o Redentor, aquele que é o Salvador, aquele que é o consumador da nossa fé. Enquanto nós estamos vivos, você está respirando aí, irmão? Respira fundo aí. Você está respirando aí? Então tem algo novo para o Senhor fazer na sua vida. Algo novo para Jesus fazer na sua vida. Ou talvez em alguma área na sua vida que esteja infrutífera ou até mesmo esteja morta. Já foi dito, e você conhece essa frase, que existe dentro de todos nós uma lacuna, existe dentro de nós um vazio que não pode ser preenchido com riqueza, um vazio que não pode ser preenchido com a melhor casa, um vazio que não pode ser preenchido com o melhor salário, mas um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus, e é essa presença que veio te encontrar aqui nessa noite. A gente já está aqui no final já do segundo mês do ano, a gente pode dizer assim, e talvez você seja uma pessoa que esteja pensando assim, o ano virou, eu achei que ia ser tudo diferente, mas continua tudo da mesma forma, nada mudou, continua tudo igual, os problemas, a tristeza, a angústia, a falta de paz, a falta de dinheiro. E tudo continuará igual mesmo, se você e eu não nos posicionarmos e não fizermos algo diferente na presença do Senhor. A gente não pode querer buscar resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. E o texto que nós acabamos de ler, a gente vê aqui um texto da palavra de Deus simples, um texto maravilhoso da palavra de Deus, e nós vemos aqui o testemunho real de um homem, essa história real, que se posicionou, que buscou a Jesus, e através dessa sede, ele mudou a sua vida, e não somente a vida dele, mas a vida de toda a sua descendência, a vida de todos aqueles que estavam ao redor dele, porque quando Jesus está na nossa vida, nós temos vida plena. E Jesus, a partir do momento que nós o recebemos, existe um antes e existe um depois, e a sua geração também é marcada por isso. Isso é muito forte. Deus, ele age, Jesus, ele opera, porém tem algo que depende inteiramente de mim e de você e que ninguém pode fazer por nós. O meu marido não pode fazer por mim, o meu filho não pode fazer por mim, a minha mãe não pode fazer por mim, ninguém pode fazer por nós. Quer receber a Jesus, quer dizer não às velhas práticas pecaminosas e nos posicionarmos verdadeiramente com uma nova vida em Cristo Jesus. E quando a gente fala em viver algo novo, é sobre isso. É viver o novo de Deus de forma plena em todas as áreas das nossas vidas. Márcia, então você está querendo dizer que a partir do momento que eu receber Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não vou ter problema nenhum mais na minha vida? Não, não é isso. E se alguém estiver pregando esse evangelho por aí, não é o que a palavra de Deus diz. Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos disse, no mundo tereis aflições, mas fique firme, eu venci o mundo. A diferença é que quando nós recebemos ao Senhor Jesus, nós recebemos ao Espírito Santo de Deus e nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você é enxertado na videira verdadeira, você recebe a sua identidade de filho de Deus e quando você passar pelo vale, o Senhor vai estar ali com você segurando na sua mão. Vai ser diferente, é para isso que o Senhor nos chama nessa noite, para ser diferente, para viver algo novo. Diante dessa palavra eu quero colocar aqui um pouco de contexto. O texto ele está contando para nós que Jesus, ele finalmente havia chegado ali em Jerusalém, e enquanto Jesus estava nessa viagem, ele contou aos seus discípulos o que aconteceria ali naquele lugar. Lá em Lucas 18, de 31 a 34, a palavra diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhe disse:
Eis que subiremos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, que vão insultá-lo, que vão cuspir nele, e depois de açoitá-lo o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Os discípulos não compreenderam o que o mestre estava falando. Você já sabe que uma multidão seguia Jesus por onde Jesus andava. E muitos ali no meio daquela multidão, eles achavam que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, provavelmente para libertar Israel do domínio do Império Romano e assim dar um início a um novo reino. Porque o que os judeus esperavam era um Messias político. Era esse o Messias que os judeus esperavam. E muitos estavam ali com essa intenção de verificar o que ia acontecer. Outros seguiam Jesus por curiosidade, simplesmente para ver qual que seria o próximo capítulo de todo aquele movimento. Para ver qual seria o próximo milagre que Jesus realizaria. Porque Jesus andou em toda a Judéia e Samaria, e ele operou milagres, operou sinais, operou maravilhas. E nesse capítulo aqui, Lucas, ele traz para nós a revelação da identidade de Jesus. Através desse texto da palavra de Deus, a gente pode ver aqui que o Senhor Jesus, ele é aquele que procura os perdidos. Voltando aqui para o nosso texto, o nome Zaqueu, por incrível que pareça, significa o justo. Mas como assim o justo? Ele era um supervisor dos coletores de impostos. Portanto, ele não fazia jus ao nome dele. Ele pertencia a uma classe de pessoas da sociedade que era denominada os publicanos. Os publicanos eram uma classe que era extremamente odiada pelos judeus, pois além de toda essa má fama que eles possuíam, eles também eram considerados como traidores do seu próprio povo, porque eles serviam voluntariamente ali os opressores dos judeus, que eram os romanos. Jericó era ali uma das 3 principais coletorias de arrecadação de impostos da Palestina. E Zaqueu, ele era um dos responsáveis por essa arrecadação, como se ele fosse o gestor de tudo aquilo. Só que o que acontecia? Ele fazia isso de uma maneira totalmente fraudulenta, arrecadando muito mais do que era para ser arrecadado, porque quanto mais ele arrecadasse, maior era a sua renda. E se a gente parar para pensar aqui, Zaqueu, inimigo do povo judeu. Veja só como Deus ele é tremendo e contrariando toda a lógica humana, ele busca os improváveis para continuar realizando os seus propósitos grandiosos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, ou talvez você está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, achando que não, essa coisa não é para mim, Jesus não é para mim, eu sou improvável, eu já errei tanto, eu já pequei tanto. Para o povo judeu, Zaqueu também não passava de um traidor, mas aos olhos de Jesus, ele era um pecador perdido, necessitando de arrependimento. E é assim que o Senhor continua olhando para nós. Foi para isso que Ele deu o seu sangue naquela cruz. E é maravilhoso a gente ler e acompanhar e ver as transformações pela qual esse homem passou. Naquele dia do seu encontro com Jesus, passou a ser uma vida totalmente nova, totalmente diferente. E eu quero compartilhar algumas coisas que a gente pode extrair desse texto com você, mas que também se aplica inteiramente e totalmente à minha e à sua vida. No Antigo Oriente, por costume, era incomum um homem adulto correr no meio da rua, no meio de todos. Isso era algo desonroso, muito menos para um representante do governo. Então, o que Zaqueu fez? Ao ouvir falar de Jesus, ele simplesmente largou tudo e, como uma criança, ele correu. Porque ele precisava desse encontro. Ele foi curioso, e a curiosidade é uma das principais características de uma criança. E a palavra ela diz para nós também, em Lucas 18:17, que em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma
entrará nele. Então a curiosidade moveu ali o coração de Zaqueu. Talvez ele se perguntasse: por que será que tem tanta gente ali? Por que será que tem uma multidão? Quem é esse Jesus de Nazaré a quem tantos seguiam? O que será que eu estou perdendo? E é muito lindo a gente ver que ele não se importou com o que os outros iriam pensar dele. Ele simplesmente ansiou por aquele encontro. Ele desejou mais do que tudo algo novo, porque para continuar da forma como estava, não dava mais. Ele deixou o seu orgulho de lado. Ele passou por cima do orgulho dele. A palavra de Deus diz que Deus abate os orgulhosos. E muitas vezes o orgulho, ele é um dos maiores empecilhos para a gente se colocar e se entregar verdadeiramente na presença de Deus. Talvez a gente pare para pensar assim: ah, não, mas eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa. Só que muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos e do nosso jeito é melhor do que o Senhor pode fazer por nós. Então a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Isso é um tipo de orgulho. E Zaqueu, ele deixou naquele momento o seu orgulho de homem bem-sucedido de lado. Ele não pensou em ninguém, ele só pensou em correr para a presença de Jesus. Imagina o tamanho dessa sede. Entra nessa história. A história de um homem que procurava, mas ele foi encontrado. Deixa o Senhor Jesus te encontrar nessa noite. Como diz o meu amado marido, o pastor Edu, Deus e suas formas de trabalhar. O Senhor, ele tem as suas formas de trabalhar. Zaqueu, ele pensou que ele estava procurando Jesus, mas na verdade era Jesus quem estava procurando por ele. No verso 10 a gente pode ler assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ei, você está se sentindo perdido? Em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas, ou em tudo? Deixa o Senhor Jesus controlar a sua vida. Deixe-se ser encontrado pelo Senhor Jesus. Deixe-se ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe, deixa de escutar tanto barulho ao seu redor. Para ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida, na sua vida e os planos que Ele tem. Porque os propósitos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos próprios planos. O Senhor, Ele anseia por esse encontro. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles se esconderam de Deus. E o Senhor foi procurá-los. A pastora Raquel leu esse texto aqui no domingo, Gênesis 3, de 8 a 9, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Deus é um Deus de relacionamento e Deus não mudou. Ele continua o mesmo, Ele continua chamando os pecadores ao arrependimento. Ele continua procurando pelos seus filhos. Porque eu e você estamos andando tão distraídos. Olha que tremendo. Jesus, Ele procurou os perdidos enquanto Ele ministrava aqui na terra, durante seu ministério. E hoje, essa é a nossa verdadeira missão como igreja de Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos usar também para buscar o perdido, também para fazer a diferença no mundo lá fora, também para que a gente seja a resposta. Pastor Edu pregou aqui na semana passada. Se você não ouviu a ministração, eu te convido para ouvir. Ele pregou falando que ele falou a respeito da zona de conforto. Muitas vezes a gente se encontra numa zona de conforto, buscando somente para nós mesmos, para satisfazer o nosso próprio ego, para satisfazer a nossa própria vontade. Quantas vezes a gente se pega orando, pedindo, desejando as coisas somente para nós? Está errado isso? Não, não está. A gente deve correr para o nosso Pai mesmo e colocar as nossas petições diante da presença dEle. Mas que a gente também possa olhar para os nossos irmãos. Que a gente não venha buscar somente para nós, mas também por aqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque você e eu podemos ser agente de milagres ali onde o Senhor Deus nos colocou. E o maior milagre o Senhor já operou dentro de mim e de você, que é a salvação. Nós não sabemos de que maneira Deus trabalhou no coração de Zaqueu para que ele tivesse esse encontro com Jesus.
Mais para frente, ali em Lucas 5, a palavra também fala a respeito de Levi, que era um ex-publicano, portanto um ex-colega de profissão de Zaqueu. Ele teve a sua vida transformada através de um encontro com Jesus. Aí a gente para pensar, será que talvez por causa da oração de um homem desse por Zaqueu, que provavelmente era colega dele, isso fez a diferença? Será que Levi orou por Zaqueu? Aqui é uma lição muito importante para a gente, que a gente nunca venha desistir, persistir em orar pela salvação dos seus queridos, dos seus parentes. Daquele que parece impossível e improvável para você, porque certamente eles serão encontrados por Deus. Nunca desista de falar de Jesus. Ah, mas onde eu estou não posso falar de Jesus. Você pode, através dos seus atos, através das suas ações, através do seu modo de falar, através do seu olhar. O nosso olhar também fala. O Salvador, ele continua procurando os perdidos. Ele continua buscando pecadores que anseiam por algo novo. E esse convite de Jesus, ele é para todos. Muitas vezes a gente fica preso nos nossos erros do passado, erros que a gente cometeu lá atrás, erro que nós já nos arrependemos, já pedimos perdão para o Senhor, e isso tem impedido de vivermos algo novo diante de Deus. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que o teu passado não te define. Se você errou lá no passado, e todos nós erramos porque nós somos realmente pecadores, se você verdadeiramente se arrependeu, se você verdadeiramente buscou, se você verdadeiramente pediu perdão, a palavra diz que os nossos pecados estão lá no mar do esquecimento, que o Senhor lançou no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Porém, muitas vezes, o inimigo ele insiste em ir lá, pescar isso e continuar jogando as setas malignas dele. Mas que nessa noite você possa viver o novo de Deus, que você possa olhar para o autor e consumador da sua fé. Olha para cima, olhe para o alvo. O texto ele conta aqui para nós que Zaqueu ele era um homem de pequena estatura. Olha que interessante a palavra de Deus nos contar esses detalhes. Você não acha interessante esse nível de detalhe da palavra do Senhor para nós? Por que isso está escrito aqui? Zaqueu, a palavra diz que havia uma multidão que cercava Jesus. Zaqueu, sendo de pequena estatura, como ele poderia ver Jesus? A palavra diz que ele se esforçou. Ele subiu em uma árvore. E não era qualquer árvore, não. Uma árvore fácil de subir. Essa árvore que fala aqui, que é o sicômoro, era uma árvore totalmente cheia de espinho. Desconfortável. Uma árvore que machucava. Só que ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele para ver o Senhor Jesus. Porque ele sabia que o Senhor Jesus ele iria passar por ali, ele não queria deixar aquele momento passar. Quantas pessoas deixaram o Senhor Jesus simplesmente passar? A multidão deixou o Senhor Jesus simplesmente passar. E quantos de nós nos dias de hoje a gente continua deixando o Senhor Jesus passar e a gente continua ali da mesma forma, da mesma maneira? O pequeno de estatura que fala aqui nessa palavra quer dizer que todos nós somos de pequena estatura, porque todos nós pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Sabe, o inimigo ele tem plantado nos nossos dias, eu creio que ao longo de toda a história ele plantou isso, mas ele tem plantado nos nossos dias, isso tem sido muito mais evidente, que a grandeza do homem ela é medido pelo saldo bancário, que é medido pelo cargo, pela autoridade, pela popularidade, pelas posses, pelos likes nas redes sociais. Valores que são abominação para o Senhor. Olha o que a palavra diz, Lucas 16:15. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Muitas vezes a gente acredita que tem tudo, mas na verdade não tem coisa alguma. Essa foi a realidade espelhada aqui na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele creu, recebeu Jesus e a partir daquele momento ele se tornou um verdadeiro filho. Ele foi um homem
que aos olhos de toda a sociedade era considerado como rico, porque o texto diz isso, que ele tinha muitas posses, porém, ele era pobre. Ele tornou-se rico a partir do momento que ele recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisava desesperadamente desse encontro. Encontro esse que preenche cada lacuna do nosso ser. Existem muitos que pensam que Zaqueu ele foi salvo por causa das boas obras que ele praticou. Mas não é isso que o texto nos diz. As boas obras, elas são a consequência de uma nova vida com Jesus. Um relacionamento vivo com Jesus, ele reflete exatamente isso. Uma mudança de conduta na nossa mente e em todas as demais áreas da nossa vida. Zaqueu, ele foi salvo porque ele respondeu com fé, sem reservas, ao convite que estava sendo feito para ele da parte de Jesus. Um convite que está lá em Apocalipse 3:20 e continua ecoando para todos nós. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, igreja. Um coração verdadeiramente transformado. Um órfão que foi ali enxertado na videira verdadeira e agora era filho. E ele partilhava ali de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu te convido a ler com atenção lá no livro de Efésios, no capítulo 1. O livro de Efésios, ele descreve ali naquele primeiro capítulo a identidade do Filho de Deus. Até por causa do tempo, eu vou ler para vocês apenas o versículo 1, o versículo 3, que diz assim, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, nós temos riquezas, nós temos a misericórdia, nós temos a graça de Deus. E essa riqueza que o Senhor nos dá é uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. São as insondáveis riquezas que elas jamais poderão ser compreendidas por alguém que olha com os olhos naturais. Porque para quem olha com os olhos naturais, ele está vendo que a gente está dentro da igreja dando dízimo para o pastor, que a gente está perdendo o nosso tempo, e outras inverdades que são ditas por aí. Zaqueu, alegria. E é muito interessante que o Evangelho de Lucas, se você ainda não parou para estudar esse Evangelho, eu te convido para que você faça isso. Ele é conhecido também como o Evangelho da alegria. A alegria é um dos temas centrais desse texto, desse livro. Existem mais de 20 vezes que fala aqui a respeito desse tema, e é muito pertinente isso, porque Jesus, ele é a nossa alegria. Isso faz total sentido, porque a salvação do Senhor Jesus é a nossa alegria. Quando Jesus ele foi ali para a casa de Zaqueu, houveram críticas, porque ele estava ali na casa de um publicano, só que os críticos eles mal enxergavam que eles também precisavam ser salvos. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. O Lucas disse isso aqui no começo do culto. Isso é uma grande verdade para mim e para você. Porque todo dia a gente tem uma nova chance de fazer diferente do que a gente fez no dia de hoje. Quando um dia ele começa, a gente não tem a mínima ideia de como esse dia ele vai terminar. Mas a gente pode pedir ao Senhor que direcione esse dia. Quando Zaqueu começou o dia dele, no dia que ele teve esse encontro com Jesus, talvez ele jamais imaginasse que ele fosse ter um encontro com o Senhor e ele fosse ter uma mudança total na sua vida, um verdadeiro marco. E a história de Zaqueu, ela termina com a confirmação da parte de Jesus que ele de fato havia sido encontrado por Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus estava passando, ele chamou a atenção de Jesus. Senhor Jesus disse: ei, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus ainda procura os perdidos. Ele deseja ardentemente salvar os Zaqueus. E a pergunta dessa noite, para a gente refletir,
Você já foi encontrado por Jesus? Eu que tenho tantos anos de crente na igreja, eu também me fiz essa pergunta: Senhor, em que momento que eu fui encontrada pelo Senhor? Em que momento que eu me perdi? Senhor, que eu não venha me perder. Senhor, eu quero ser encontrada pelo Senhor dia após dia. E essa palavra de hoje, ela deixa para nós claro aqui muitos elementos essenciais para uma mudança de vida. Como a gente faz para viver algo novo da parte de Deus. Esse texto ele nos chama para uma reflexão muito profunda. Tanto aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca tiveram um encontro com Jesus, como para aqueles que já caminham com o Senhor há muito tempo. Se você pegar o texto da palavra de Deus, aí depois você pode escrever, aí não tem problema nenhum você escrever, você grifar aí do lado da tua Bíblia. Você vai ver que houve aqui uma busca. Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. No versículo 3 diz, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. A nossa parte é buscar e conhecer a Jesus, através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Nós lemos aqui, lá no livro de Gênesis, que o Senhor Deus, Ele se relacionava com o homem na viração do dia. É o mesmo Deus que busca relacionamento íntimo e pessoal com Ele dia após dia. Zaqueu, por causa da sua baixa estatura, ele não podia se aproximar de Jesus, mas ele subiu numa árvore espinhosa para ver o Senhor, para buscar o Senhor. Ele buscou uma alternativa para ver Jesus. E assim como temos esse exemplo, nós também devemos buscar as alternativas para ver Jesus nas nossas vidas. Nós devemos nos esforçar para buscar essa presença doce, essa presença sublime, essa presença que faz toda a diferença. Eu já estou caminhando para o final. Gostaria de convidar os adoradores, por favor, para estarem aqui comigo. Igreja, se esforce para ver Jesus. Se esforce para ver Jesus na sua casa, na sua família, no seu casamento. Como assim ver Jesus na minha família? Você não sabe como que está a situação lá. Você não está lá com eles. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai usar você como um agente de transformação dentro da sua casa, por onde você passar. Zaqueu, ele teve um chamado, no versículo 5, diz que Jesus o chamou. E Jesus chama nós também. E olha só o que o Senhor Jesus disse para Zaqueu. Olhando para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. O desce depressa, o Senhor Jesus, Ele tem pressa. Ele tem pressa de estar com você. É a presença do Espírito Santo, que é a habitação de Deus, habitando dentro de nós todos os dias, quando nós recebemos ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus chamou, ei, vem depressa. E Ele continua chamando, Ele tem pressa para atuar nas nossas vidas. Só que nós precisamos nos dispor a isso. Quando Jesus ele nos chama, existe um propósito, porque Ele é aquele que conhece o meu e o seu coração. E a gente precisa ter pressa de estar com o Senhor. A gente precisa ter pressa de encontrar com o Senhor. Encontrar como? Através da oração, através da leitura da palavra, vir à igreja. Muitas vezes a gente deixa o Senhor lá para o final. A gente não dá as primeiras coisas para Ele. A gente começa o nosso dia, muitas vezes a gente nem ora. Ou então faz aquelas orações que a gente chama de oração flecha, né? Que são orações rápidas. Senhor, abençoe o meu dia. Senhor, me acompanha. Senhor, vai comigo. Não tem nada de errado você fazer esse tipo de oração. Só que não deixe de ter o seu tempo com o Senhor. Não deixe de estar ali no jardim secreto com o Senhor. Não importa, querido, o seu passado. Não importa os erros que você cometeu lá atrás. Não importa onde você se meteu. A decisão de mudança e arrependimento parte de você. E se partir de você, algo novo, o Senhor Jesus, Ele pode fazer na sua vida. O Senhor, Ele nos chama para que a gente tenha atitude, para que a gente tenha posicionamento. Quando Zaqueu ele recebeu aquele chamado que Jesus o chamou, desce depressa, a palavra ela nos diz que ele desceu sim depressa e desceu com alegria.
Imagina descendo aquela árvore, deve ter se machucado todo, mas ele correu. Haverá julgamentos também. Muitos vão nos julgar. A palavra diz aqui que todos murmuravam contra Jesus diante daquela cena. Eu e você, nós também seremos criticados pelo nosso posicionamento. Puxa, mas aqui no happy hour, antes você tomava aquela cervejinha, agora você não toma mais. O que aconteceu com você? Puxa, você viu a fulana? Antes ela fazia tanta fofoca, agora não fala mais nada. Pelo contrário, quando começa uma roda de fofoca, ela se isola. E tantas outras coisas mais. Sabe, muitas vezes a gente vai ser criticado pelo nosso posicionamento. Porque a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo lá fora. Ela é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ela é poder de Deus. Portanto, fique firme, continue prosseguindo para o alvo. Zaqueu, ele abandonou todas aquelas práticas pecaminosas, ele deixou de ser um homem corrupto, ele deixou de ser alguém que amaldiçoava e passou a ser alguém que abençoava. O Senhor Jesus, ele procura realmente quem está disposto a entregar o seu coração e a sua vida de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira. Houve restituição e continua havendo. Houve salvação, que é o mais importante de tudo. O verso 9, ele diz que houve uma mudança de vida. Houve salvação naquela casa. Foi para ele e foi para os dele. Porque todos foram justificados através daquilo. Daquela atitude, daquela escolha, daquela decisão. O bom pastor, o Senhor Jesus, ele havia encontrado a sua ovelha perdida. E é tão impactante o que Jesus faz quando ele encontra um coração quebrantado, um coração disposto a ser transformado. Nessa palavra de hoje que a gente viu aqui, Jesus, ele chamou Zaqueu pelo nome. E ele continua nos chamando pelo nome nos dias de hoje. Ele continua chamando o meu e continua chamando o seu nome. Poucos dias depois, se você continuar a leitura do texto da palavra de Deus, aquele a quem Zaqueu recebeu na sua casa, ele derramaria o seu sangue naquela cruz do Calvário. Ele entregaria a vida dele em favor de Zaqueu, em favor de todos aqueles que haveriam de recebê-lo. Sabe, querido, Deus, nosso Pai, o nosso Pai maravilhoso e bondoso, Ele faz muito mais do que perdoar os nossos pecados e os nossos erros. Ele os remove quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. E a gente precisa simplesmente levá-los ao nosso Pai. Aquele que pecava não peque mais. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele não deseja que a gente leve somente os pecados que foram cometidos, mas também que a gente apresente a Ele os pecados que a gente tem cometido. Eu posso falar por mim, eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que você se encontra, mas é o momento da gente se examinar. Sabe, é tempo da gente, o Senhor, Ele nos chama para ser cristãos posicionados. Não é mais tempo da gente ficar fazendo de conta que está tudo em ordem se não está. Se não está em ordem, hoje mesmo se reconcilie com o Senhor. Se não está em ordem, hoje mesmo se arrependa dos seus maus caminhos. Vá primeiro a Deus. O primeiro passo depois de um tropeço é o caminho da cruz. A palavra diz para nós lá em Romanos 11, 27. Essa é a minha aliança com eles. Remover os seus pecados. A salvação. O perdão de Deus. Ele nos reconcilia com o Senhor. Ele nos reconcilia com o Senhor. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá algo novo. Diante dessa palavra, diante de tudo que foi falado aqui, dessa história de restauração, talvez você esteja aí pensando, ou talvez você que está nos assistindo esteja refletindo também.
sobre o quanto você se identificou com uma história dessa, quanto você se identificou com essa palavra. Talvez tantas vezes você deixou Jesus passar e você ficou ali como um mero espectador. É tempo, igreja, da gente se posicionar diante da presença do Senhor. É tempo da gente deixar de lado os nossos velhos hábitos. É tempo da gente se colocar e buscar o Senhor em santidade. É tempo da gente dizer não, sem medo de ser criticado, sem medo de, eu não sou mais o legal. Que a gente possa olhar para o nosso autor, para o nosso consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. O Senhor me leva, através do Espírito Santo de Deus, a fazer 2 orações nessa noite. A primeira é para aquele que, assim como esse homem, como Zaqueu, que a gente acabou de ler, ele teve um encontro com Jesus. O Senhor Jesus, ele fez o convite, e Zaqueu desceu depressa, com alegria, e aceitou esse convite. Eu não sei se você que está nos assistindo, ou se você que está aqui nunca teve a oportunidade de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não sei se tem alguém em nosso meio. Se tiver, se você puder levantar a sua mão. Você que está aí na sua casa, coloca a mão aí no seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te convido, Pai, nesse dia, eu te convido nessa hora, para entrar no meu coração. Entra, Senhor, na minha vida. Muda, Senhor, as minhas estruturas. Ocupa, Pai, Senhor Jesus, no meu coração, um lugar que é somente do Senhor. Um lugar que é somente seu. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, eu sei que eu vou viver o algo novo do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu te agradeço pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. E eu te recebo como meu único Senhor e como meu único Salvador. E a outra oração é para aqueles que, assim como esse homem, procuravam por algo novo, desejavam ansiosamente por algo novo, algo que talvez conheciam, talvez não, mas naquele dia, quando Jesus passou por aquele lugar, Zaqueu, ele não deixou aquela oportunidade passar. E que você também não deixe a oportunidade passar na sua vida no dia de hoje. Eu não sei como você tem vivido, mas o Senhor, ele sabe, porque a palavra diz que o Senhor, ele sonda e ele conhece o nosso coração. Talvez nessa noite você queira viver algo novo. Talvez nessa noite talvez você já esteja até pedindo para o Senhor em suas orações: Senhor, eu quero viver algo novo com o Senhor, mas por algum motivo eu não estou conseguindo. Eu não vou expor você, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas é você com o Senhor, porque o Senhor conhece. O Senhor, ele conhece, ele sonda e ele conhece o nosso coração. E o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite. E o Senhor Jesus, ele deseja realmente fazer algo novo em mim e em você. Mas a gente precisa permitir que isso aconteça. Na história de hoje, a gente viu aqui que teve uma busca. A gente viu aqui que teve um chamado. A gente viu que teve uma atitude, um posicionamento. Houveram até julgamentos. Mas no final dessa história, houve mudança. Houve salvação. Houve restituição. Houve uma mudança de vida e houve uma mudança de mente. E é isso que o Senhor, ele quer fazer aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui, Senhor, os meus irmãos, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu não sei como cada um deles entrou aqui nessa noite, mas o Senhor sabe, Pai. Muitos aqui, Senhor, clamando pela Tua presença, Senhor. Talvez muitos entraram aqui cansados, desanimados, tristes, abatidos, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, vem mesmo nessa noite, Senhor, fazer algo novo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, continuar, Pai, da maneira como nós estamos, Pai. Senhor, que não seja somente mais uma palavra ministrada, mas que seja, Senhor, que seja uma mudança, Pai, porque foi ministrada aqui nessa noite a palavra de Jesus, e por onde Jesus passa, nada mais pode continuar do mesmo jeito, e nós, Senhor, não queremos mais continuar do mesmo jeito. Vem mesmo com o Teu novo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Vem mesmo arrancar, Senhor, do nosso meio todo espírito de morte, toda morte espiritual, Senhor, vem tirar, Senhor, do nosso meio, Pai. Morte física, Senhor, tantos têm pensado, Senhor, até mesmo em acabar com as suas vidas, Pai, porque parece que nada mais vale a pena. O dia começa, o dia termina, tá tudo do mesmo jeito. Mas, Senhor, nós queremos nos render, Senhor, diante de Ti. Nós queremos nos render, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Nós queremos nos render, Senhor, diante, ó Pai, do Autor, diante do Consumador da nossa fé, diante daquele que nos salvou, diante daquele que entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. O sangue de Jesus naquela cruz, ele não foi derramado em vão. Era eu e você que éramos para estar naquela cruz. Ó Senhor, obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, pela doce presença do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua falando. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua nos buscando. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua dizendo onde nós estamos. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua dizendo: ei, desce depressa, Pai, desce depressa, porque eu quero estar contigo. Senhor, que essa alegria, Senhor, da salvação, Pai, ela venha inundar o nosso ser. Talvez tanto, Senhor, por causa das dificuldades da vida, das dificuldades pelas quais tem passado. Tá difícil de orar, tá difícil de se entregar. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. Pai, por onde o Senhor passa, Pai, nada mais permanece do mesmo jeito. E nós não queremos mais permanecer do mesmo jeito. Muitos, Senhor, estão aqui, Senhor, sem forças até mesmo para levantar. Muitos que estão nos assistindo, Senhor. Tantos, Pai, atacados por enfermidade, Senhor. Tantos atacados, Senhor, por palavras, Senhor, que foram ditas, por setas malignas, Senhor. Por palavras, Senhor, de maldição. Nós quebramos nessa noite, Senhor, tudo isso em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é aquele que quer que a gente viva, Pai, uma vida plena com o Senhor. Apesar de qualquer dificuldade, a despeito de qualquer dificuldade que a gente vem enfrentar, quando a gente está com o Senhor é aquele, Pai, que nos segura, Pai, pelas nossas mãos. O Senhor é aquele que diz: filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor é aquele que diz: ei, desce depressa, eu quero estar contigo. Senhor, nos livra, Pai, de todo engano. Abre, Senhor, nessa noite, Pai, os nossos olhos espirituais para que a gente possa te ver. Abre, Pai, nessa noite, Pai, os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa te ouvir. Tanto, Senhor, se achando improváveis, e nós somos mesmos. Mas através de Jesus, através da salvação, através daquele sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor fez tudo novo. O Senhor fez tudo novo. Nós fomos enxertados na videira verdadeira e hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, Senhor. Vem restaurar, Senhor, identidade, Pai, de filho, Senhor, nessa noite no meio do teu povo, Pai. Vem, Senhor, nos sacudir. Vem, Senhor, tirar aquilo que não é do Senhor, Pai. Que a gente esteja, Senhor, sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque para o Senhor nada, Pai, é impossível. Aquilo que é impossível para o ser humano é possível para o Senhor, Pai. Hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem, Senhor Jesus, Ele veio para buscar, Ele veio para salvar o perdido.
Nos lava mesmo, Senhor, nesse sangue, Pai, no sangue precioso de Jesus. Vem trocar, Senhor, as nossas vestes, Senhor, nessa noite, Pai. Aquelas vestes, Senhor, que estão sujas, aquelas vestes, Senhor, que estão rasgadas, aquelas vestes, Senhor, que estão rotas, Pai. Porque o Senhor Jesus já está às portas. O Senhor Jesus já está às portas. E o Senhor vem para buscar uma igreja santa. O Senhor vem buscar uma igreja santa. E nós queremos, Pai, nos encontrar contigo. Eu te peço, Senhor, através de Jesus, faz, Pai, algo novo, Senhor, na vida, Pai, dos meus irmãos. Faz, Pai, algo novo, Senhor, na vida dos meus irmãos. Faz algo novo, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nós queremos sim ver os teus milagres. Nós queremos sim ver os teus sinais. Nós queremos sim, Senhor, ver os teus prodígios, Pai, no nosso meio. Só que mais do que tudo, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Porque a Tua presença, Senhor, é tudo para nós. Porque a Tua presença, Senhor, é tudo em nós. Para onde mais poderemos ir se somente o Senhor é aquele que tem as palavras da vida eterna? Tudo, Senhor, nós entregamos a Ti nessa noite. Nós nos entregamos diante de Ti nessa noite. Nós nos entregamos diante de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Só Tua presença, Tua presença é tudo pra mim. És o tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais. E o futuro em Tuas mãos está. Declare isso, que a presença dEle é tudo. Tua presença é tudo pra mim, pra mim. Só Tua presença, Tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, Tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, Tua presença, Tua presença é tudo pra mim. Sim, ela é tudo. Sim, ela é tudo pra mim. Sim, ela é tudo. Sim, ela é tudo. Enquanto eu viver, esperarei.
o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz, só tu és a fonte, nunca secará. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo, me satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Só tu és a fonte, tu és a fonte, nunca secará. A fonte de água viva, tu és a fonte, nunca secará. A fonte que me alimenta, que me sustenta, tu és a fonte, nunca secará. Tua presença, tua presença é tudo pra mim. Coloque-se de pé se você puder, de joelhos, como você quiser. Declara essa verdade de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu ser, com a sede da presença de Deus. Pra mim, só tua presença, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Sim, é tudo pra mim. Oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Sim, ela é tudo pra mim. Tua presença é tudo, tua presença é tudo. Tu és tudo, Senhor, que eu preciso, Pai. Não há nada além de Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Somente a Tua presença, Senhor, e nada mais, Senhor. Porque Tu és santo, porque Tu és tremendo. Pai, o Senhor é o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. O Senhor, Pai, é aquele que opera milagres, opera sinais, opera maravilhas também nos dias de hoje. E eu te peço, Pai, vem mesmo operar, Senhor, milagres, ó Pai, no nosso meio, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua cura, Senhor. Vem com a Tua cura, Senhor, no físico, Senhor. Vem, Pai, com a Tua cura, Senhor, no nosso espírito, Senhor, no nosso corpo, ó Pai. Nós queremos, Senhor, estar mais e mais, Senhor, diante de Ti, Senhor. Mais e mais, Senhor, diante da Tua presença, Pai. O Senhor é tudo, Pai, que nós precisamos. Não podemos ir a lugar nenhum, Senhor, a não ser diante da Tua presença, Senhor. Mais vale um dia nos Teus atos do que em qualquer outro lugar, 1000 dias, Senhor. Derrama, Senhor, nessa noite, Pai. Derrama, Senhor, mais da Tua unção. Derrama, Senhor, mais da Tua presença, Senhor. Mais e mais de Ti, Senhor. Algo novo, Pai, vindo totalmente do Senhor. Vindo totalmente, Pai, de Ti, Senhor. Só a Tua presença. Só a Tua presença. Só a Tua presença, Pai, é tudo para nós. Só a Tua presença, Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, Jesus, o nome que é sobre todo nome. Jesus, Jesus, o Jesus que ampara os cansados, o Senhor Jesus que vem nos trazer a salvação, animar aqueles que estão desanimados, salvar o perdido, o Senhor Jesus que cura, o Senhor Jesus que restaura, o Senhor Jesus que transforma. Jesus, nome sobre todo o nome. Aleluia. Tua presença é tudo, é tudo, é tudo. Tua presença, a tua presença é tudo para mim, é tudo. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Pai, porque a tua presença está aqui. Obrigada, Pai, porque fomos tocados nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Que ninguém, Senhor, que entrou aqui saia da mesma forma, Senhor, como entrou, Pai. Que aquele que está nos assistindo, Pai, seja tocado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pelo Espírito Santo de Deus, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos teus, Senhor. Somos ovelhas do teu rebanho, o Senhor é o nosso pastor. E com o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, sejam com a sua casa, sejam com a sua família, seja com o seu emprego, com os seus negócios, seja com tudo aquilo que leva o seu nome. Vão na paz e vivam algo novo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Tua ação incomparável.